Era uma vez um rei chamado Acabe, que era gente boa, mas tinha um probleminha. Era fraco nas coisas de Deus. Ele mandava bem na política, era forte e respeitado por todos, mas quando se tratava de fé, era mole igual chiclete sem açúcar. Acabe governava com sabedoria e astúcia, garantindo a paz e prosperidade no seu reino. Os súditos o admiravam pela sua habilidade em lidar com questões diplomáticas e em resolver conflitos. Contudo, havia um aspecto de sua vida que o deixava vulnerável. Sua fé era frágil. Um dia, Acabe decidiu construir um templo para adorar aos deuses locais, pois queria agradar a todos e manter a harmonia no reino. Mas essa decisão não agradou a Deus, que enviou o profeta Elias para alertar o rei sobre o perigo de seguir caminhos errados. Elias, com sua coragem habitual, foi até o rei e disse: Acabe, você pode ser bom em política, mas sua falta de fé verdadeira está enfraquecendo o reino aos olhos de Deus. Volte-se para o Senhor e abandone os ídolos. Acabe, embora respeitasse Elias, tinha dificuldade em resistir às influências ao seu redor, especialmente as de sua esposa Jezabel, que era uma fervorosa adoradora de Baal. Com o tempo, a situação se complicou, e o reino começou a enfrentar dificuldades. As colheitas falharam, a chuva cessou e o povo começou a sofrer. Acabe percebeu que precisava tomar uma decisão difícil. Em um ato de humildade, ele se voltou para Deus, pediu perdão e procurou seguir os ensinamentos que Elias lhe transmitira. Embora a jornada de Acabe não tenha sido fácil, ele começou a fortalecer sua fé, tornando-se mais firme e dedicado. Aos poucos, o reino começou a se recuperar e a chuva voltou a cair, trazendo vida e esperança novamente. Acabe aprendeu que, mesmo sendo um grande líder, sua verdadeira força vinha de sua fé em Deus. E assim, ele se tornou um exemplo de que, mesmo os mais fortes e respeitados, precisam de uma fé sólida para enfrentar as adversidades da vida. Acabe, rei de Israel, era um homem que tinha tudo para ser um grande líder. Mas como dizem por aí, o amor é cego. Acabe se apaixonou por Jezabel, uma princesa estrangeira que adorava deuses pagãos. E foi aí, meu amigo, que o rei começou a trilhar um caminho escuro, muito longe do Deus verdadeiro de Israel. Jezabel não era só bonita e charmosa, ela também era determinada e influente. Ela trouxe consigo a adoração de Baal, um deus pagão, e convenceu Acabe a construir templos e altares para esse novo deus. O rei, que já estava de coração mole por sua amada, não hesitou em atender seus desejos. Assim, Israel, que sempre havia sido fiel ao Senhor, começou a se desviar do caminho. Mas não parou por aí. Jezabel, com sua mão de ferro, começou a perseguir os profetas do Senhor. Muitos foram mortos, e os poucos que restaram tiveram que se esconder para salvar suas vidas. O povo de Israel, confuso e desorientado, começou a seguir os novos deuses, esquecendo-se do Deus que os havia libertado do Egito e os guiado até a Terra Prometida. O que era para ser um conto de amor, virou uma tragédia espiritual. Acabe, influenciado por Jezabel, levou Israel a um período de escuridão e idolatria. Mas a história não acaba aqui, pois o verdadeiro Deus de Israel nunca abandona seu povo, e sempre há uma chance de redenção e volta aos caminhos da justiça. Então, Elias propôs um desafio. Vamos fazer um duelo entre eu e os profetas de Baal. Quem fizer descer fogo do céu ganha. Acabe, que adorava uma boa disputa, topou na hora. Ele reuniu todos os profetas de Baal e organizou o evento como se fosse um show de talentos. Naquele tempo, as competições eram uma forma popular de entretenimento, e Acabe sabia que um evento como esse atrairia uma grande multidão. Ele convocou mensageiros para anunciar o grande espetáculo e garantiu que todos soubessem da data e do local. O palco seria no Monte Carmelo, um lugar estratégico que permitia uma vista panorâmica para todos os espectadores. No dia marcado, o monte estava lotado. Gente de todas as partes do reino de Israel havia chegado cedo para garantir um bom lugar. Vendedores ambulantes montaram barracas vendendo pães, frutas e até alguns amuletos de sorte, aproveitando a ocasião para fazer um bom negócio. O clima era de festa e expectativa. Os profetas de Baal chegaram em grande estilo. Vestidos com roupas coloridas e enfeitadas, eles cantavam e dançavam ao som de tambores e flautas, animando a multidão. Acabe, sentado em um trono improvisado, observava tudo com um sorriso satisfeito. Ele estava confiante na vitória de seus profetas. Elias, por outro lado, chegou sozinho, vestindo uma túnica simples. Sua presença, embora discreta, emanava uma confiança tranquila que contrastava com a pompa dos profetas de Baal. Ele foi diretamente ao centro do palco,
onde 2 altares haviam sido preparados, um para Baal e outro para o Senhor, o Deus de Israel. Elias se dirigiu à multidão e proclamou: Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. A multidão ficou em silêncio, esperando ansiosamente o desenrolar dos acontecimentos. Os profetas de Baal começaram a sua performance. Eles dançaram ao redor do altar, cantaram e invocaram Baal com fervor. Horas se passaram e o sol estava alto no céu, mas não havia sinal de fogo. Eles começaram a se cortar com facas e lanças, como era seu costume, tentando demonstrar sua devoção e chamar a atenção de Baal. No entanto, o céu permaneceu inalterado. Elias observava tudo com uma expressão calma. À medida que o tempo passava, ele começou a provocar os profetas de Baal. Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo ou viajando. A multidão ria das provocações de Elias, e os profetas de Baal, exaustos e cobertos de sangue, estavam cada vez mais desesperados. Finalmente Elias disse: Agora é a minha vez. Ele aproximou-se do altar do Senhor e pediu que enchessem 4 jarros grandes com água e derramassem sobre o sacrifício e a lenha. Isso foi feito 3 vezes, até que a água corria ao redor do altar e enchia a vala ao seu redor. A multidão estava intrigada. Como Elias esperava que o fogo queimasse um sacrifício encharcado de água. Elias levantou os olhos ao céu e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. De repente, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. A multidão ficou atônita, e todos caíram com o rosto em terra, exclamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e levados ao ribeiro de Quizon, onde foram executados. Acabe, impressionado, e talvez até um pouco assustado, retornou ao seu palácio, pensando no que havia presenciado. A história do desafio de Elias contra os profetas de Baal se espalhou rapidamente por toda a terra, e muitos corações se voltaram novamente ao Senhor, reconhecendo o poder do Deus de Israel. E assim, um simples desafio se tornou um evento memorável que reforçou a fé do povo e demonstrou a supremacia do Senhor sobre qualquer outro Deus. O povo de Israel estava enfrentando tempos difíceis sob o reinado de Acabe, um rei conhecido por sua teimosia e por se afastar dos caminhos de Deus. Durante anos ele havia seguido sua própria vontade, frequentemente incentivado por sua esposa Jezabel e desrespeitado as instruções dos profetas. No entanto, houve um evento marcante que demonstrou de forma incontestável quem realmente estava em sintonia com o poder divino. Elias, um dos mais proeminentes profetas de Deus, havia desafiado os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. O objetivo era simples: mostrar ao povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Elias construiu um altar e, depois de muita oração, Deus enviou fogo do céu, consumindo a oferta de Elias, enquanto os profetas de Baal falharam miseravelmente. O povo, testemunhando esse milagre impressionante, reconheceu que Elias era de fato o verdadeiro porta-voz de Deus. Mesmo diante dessa demonstração avassaladora do poder de Deus, Acabe permaneceu inflexível e continuou em seu caminho de desobediência. Ele voltou ao seu palácio, sem dúvida um pouco envergonhado, mas ainda assim, não se deixou abater ou mudar seus modos. Continuou a governar conforme sua própria vontade, ignorando os avisos e conselhos dos profetas de Deus. O tempo passou e uma nova crise se apresentou. Acabe decidiu ir à guerra contra o rei da Síria para recuperar Ramote de Gileade. Antes de partir, ele buscou a orientação dos profetas, mas a maioria deles, provavelmente influenciados por Jezabel, assegurou-lhe que ele teria sucesso. No entanto, havia um profeta, Micaías, que insistiu em dizer a verdade, mesmo que fosse impopular. Micaías, guiado por Deus, avisou a Acabe que a campanha seria desastrosa e que ele encontraria a morte se fosse a batalha. Mas Acabe, teimoso como sempre, decidiu ignorar o aviso. Ele achou que poderia enganar o destino se disfarçando de soldado comum. Vestiu-se como um guerreiro qualquer, enquanto ordenava que Josafá, o rei de Judá, mantivesse suas vestes reais, na esperança de confundir o inimigo. A batalha começou, e apesar de seu disfarce, o destino de Acabe o alcançou. Um soldado sírio, atirando uma flecha ao acaso, acertou o rei de Israel em uma brecha de sua armadura. Gravemente ferido, Acabe foi levado para fora da batalha, mas seu ferimento era fatal.
Ele morreu ao anoitecer e seu corpo foi levado de volta a Samaria. A profecia de Elias se cumpriu de forma horrível. Quando lavaram o carro de guerra de Acabe, os cães lamberam seu sangue, exatamente como Elias havia previsto. Foi um fim trágico para um rei que teimosamente escolheu seguir seus próprios caminhos ao invés de obedecer à voz de Deus. Essa história serve como um poderoso lembrete de que a desobediência e a teimosia diante das advertências divinas podem levar a consequências terríveis. A história do rei Acabe é um relato fascinante e instrutivo que encontramos na Bíblia, especificamente no livro dos Reis. Acabe foi um dos reis mais poderosos e controversos de Israel, governando o Reino do Norte durante o século Noé-Cis. Sua vida e reinado nos oferecem lições valiosas sobre poder, moralidade e a importância de seguir o caminho certo. Acabe ascendeu ao trono em um período tumultuado, e sua liderança foi marcada por alianças estratégicas e batalhas decisivas. No entanto, sua busca pelo poder e pela riqueza muitas vezes o levou a tomar decisões equivocadas, contrariando os conselhos dos profetas e afastando-se dos princípios divinos. Um exemplo claro disso foi seu casamento com Jezabel, uma princesa fenícia, que trouxe a adoração de deuses pagãos para Israel e incitou Acabe a cometer atos de idolatria. A influência negativa de Jezabel é um dos pontos centrais da história de Acabe. Ela não apenas incentivou a adoração de Baal, mas também perseguiu os profetas do Senhor, tentando erradicar a fé verdadeira de Israel. Acabe, seduzido pelo poder e pelos prazeres mundanos, foi cegado pela sua própria ambição e deixou de ouvir a voz dos profetas, que constantemente o advertiam sobre as consequências de seus atos. Entre esses profetas estava Elias, um dos mais renomados e fervorosos servos de Deus. Elias confrontou Acabe em várias ocasiões, destacando-se o episódio no Monte Carmelo, onde desafiou os profetas de Baal para provar a supremacia do Deus de Israel. Apesar das evidências claras do poder divino, Acabe continuou em sua teimosia e desobediência, guiado por Jezabel e seus próprios desejos. A culminação dos erros de Acabe veio com a história da vinha de Nabote. Acabe cobiçou a vinha de seu vizinho Nabote, e quando este se recusou a vendê-la, Jezabel tramou um plano maligno para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e mandá-lo ser apedrejado até a morte. Acabe tomou posse da vinha, mas esse ato de injustiça e violência trouxe a condenação divina sobre ele. O profeta Elias foi novamente enviado para confrontar Acabe, desta vez com uma mensagem severa de julgamento. Elias profetizou que a linhagem de Acabe seria destruída e que ele mesmo enfrentaria um fim trágico. Mesmo assim, Acabe mostrou-se incapaz de mudar verdadeiramente seu coração e seus caminhos. O desfecho da vida de Acabe veio em uma batalha contra os sírios. Ignorando os conselhos dos profetas e confiando em seus próprios planos, Acabe disfarçou-se para evitar ser alvo dos inimigos. No entanto, uma flecha disparada aleatoriamente o atingiu mortalmente, cumprindo a profecia de Elias. Acabe morreu e foi sepultado em Samaria, e seu sangue foi lamberido pelos cães, como havia sido predito. A história de Acabe serve como um lembrete poderoso de que, por mais forte e influente que alguém possa ser, a desobediência aos princípios divinos e a recusa em ouvir os conselhos dos profetas levam inevitavelmente à queda. Acabe teve a chance de mudar seu destino, mas sua persistência no erro e na idolatria resultou em sua ruína. Assim, aprendemos que o poder e a riqueza não são garantias de sucesso ou felicidade. É o compromisso com a justiça, a humildade para ouvir os conselhos sábios e a fidelidade aos princípios divinos que realmente definem o legado de um líder. Até os reis mais poderosos, se não seguirem o caminho certo, acabam caindo, como chiclete que perdeu o sabor e é jogado fora.